Brasil! Vamos aprender, gente! Tá liberado o WhatsApp pra vocês, tá liberado tudo, todas as redes sociais aqui, ó. 964450532. É o momento que você pode fazer perguntas. Eu sempre falo, o momento que você pode esclarecer dúvidas. Porque agora estou com a Clariana Colasso, que é nutricionista e vai falar dos alimentos que fazem bem pro cabelo, pele, unhas. Coloquei as unhas porque tudo faz parte. Bem-vinda, maravilhosa. Prazer, Nani. Muito obrigada. Bom, sua linda? Vamos descrever, você trouxe aqui, na verdade, várias coisas, né? Porque a gente sabe que a alimentação saudável é a base de tudo. E aqui você trouxe alguns alimentos que você falasse pra gente. Exatamente, Anny. Aqui a gente tem bastante vegetais, então a gente sempre fala, né? As nutricionistas falam que a alimentação deve ser colorida, que deve ser variada. Então a gente trouxe muitos vegetais que contribuem para a pele, para a unha, para o cabelo. São riquíssimos em vitaminas e em minerais. E a variabilidade deles também, né? Porque a gente não adianta só focar em um. A gente tem que colocar um pouquinho de tudo sempre. Então eu vou te pedir para você fazer assim. Você vai pegando um, mostrando e fala. Nani, esse é bom para isso, para quem tem em casa só entender um pouquinho. Então tá bom. Vou começar pela vitamina A, né? A vitamina A ajuda na síntese do colágeno, que é o principal combustível aí que a gente precisa para nossa jovialidade. Vitamina A eu encontro no mamão, encontro na manga, encontro na abobrinha amarela, encontro também nos pimentões amarelos. Então, todas as frutas ou verduras e legumes amarelados. Tá? Também vou falar da biotina, que é a base da vitamina B7. A biotina está super em voga, né? Também ajuda na síntese de toda a queratinização das nossas unhas, cabelo e pele. Então, a gente encontra nos ovos e também todos os vegetais. Tem essa coisa que clara é melhor, gema não. Porque antes começava, a gema não podia, agora a gema pode. Antes ovo não podia, agora o ovo pode. Nani, os ovos às vezes são os vilões, às vezes são os mocinhos, né? O que eu falo é pra gente comer com equilíbrio, né? Então, o alimento é integral, então a gente deve sim comer a gema junto com a clara, desde que a sua dieta permita. Se você não tiver nenhum tipo de restrição, você pode e deve comer o ovo integral. Sim. O que mais? A gente pode falar também sobre as fibras. As fibras ajudam no bom funcionamento intestinal. Então, à medida que meu intestino funciona bem, a minha pele fica muito melhor, E aí, né? muita gente tem problema, não consegue ir no banheiro direito, não consegue ir ao toalete, tem problema mesmo. E o que dessas legumes aqui, de frutas mesmo, que tem essas fibras que fazem ter esse equilíbrio? Principalmente os folhosos, então alface, rúcula, couve, tudo que você puder ter folhas na sua alimentação. Quanto mais folhas, mais fibras a gente tem, além das frutas também. Isso a gente precisa da hidratação, que é um assunto que a gente precisa mais recordar em relação à nossa pele. Água. A gente deve consumir muita água para manter o nosso corpo hidratado e, consequentemente, a nossa pele sadia, viçosa. Porque o povo confunde também, né? Quando fala hidratado, pensa que tomar um suco, tomar deixa eu ver. Café, chá. É tudo que mistura, que é líquido, viu, gente? Eu tô falando só lembrando porque, assim, quando fala a gente precisa se hidratar, é hidratar com água. Exatamente, Nani. Até pela questão calórica que envolve, né? É, porque um suco de laranja tem 280 calorias, né? É, exatamente. O que a gente precisa pensar no suco de laranja? Quantas laranjas a gente tem laranja aqui na nossa mesa? Quantas laranjas eu precisaria para espremer para fazer um copo de laranja? Pelo menos de 4 a 6 laranjas. Então, ideal a gente comer essas laranjas, que a gente não costuma comer meia dúzia de laranjas de uma vez, mas que vai ter todo o aporte necessário de vitamina C e também as fibras. As fibras, é. Então, é importante a gente preferir sempre o alimento in natura do que fazer esses preparados à base de líquidos, né? Principalmente para as crianças, para os idosos, enfim. Agora, quanto que a gente deve beber de água? Água pura, sem nada. Outra confusão toda vez, né? 2 litros não é. Tem pessoa que bebe mais, tem pessoa que bebe menos. O meu organismo é diferente do dela. Exatamente, Anny, que a gente precisa sempre avaliar. O cálculo da Organização Mundial de Saúde é de 35 ml por quilo de peso. Então, quando a gente fala 2 litros de água, é para uma pessoa mais ou menos entre 60 quilos. Agora, eu preciso avaliar qual é a temperatura que ela trabalha, aonde ela mora, se ela faz atividade física intensiva, se ela tem alto índice de sudorese. Então, para uma pessoa saudável, 35 ml por quilo de peso é o suficiente, ou mais, dependendo da região que ela mora e a atividade que ela faz no seu dia a dia. E quanto mais você transpira, mais líquido você perde, mais hidratado vai ficando, né? E também quanto a gente mais fala, né? Você, comunicadora, fala o tempo todo, a gente, obviamente, precisa hidratar muito mais essa parte da garganta, as cordas vocais e tudo isso. E a importância da água no corpo?
Ah, ela é fundamental, né? Porque tem gente que substitui a água por refrigerante. Não pode e não deve. Sucos de latinha, de caixinha. Esses ultraprocessados a gente ainda deve se afastar, né? Por conta da quantidade de açúcar e de aditivos químicos, enfim. É muita coisa, não é? De açúcar. Muita coisa. É assustador. Um dia veio um nutricionista, fez aqui, mostrando assim, os açúcares na frente, a quantidade referente ao que estava atrás. É de assustar. Se você olhar, as pessoas deveriam olhar. Você poderia vir fazer essa pauta pra gente. Vamos fazer. Por exemplo, pega uma latinha, um copo de suco, tudo e coloca o açúcar na frente de cada produto. Eu acho importante a gente falar também que nos rótulos vem a quantidade de que tem de cada ingrediente. Então, por exemplo, num suco, se eu começo com água, açúcar, xarope e a fruta lá embaixo, a fruta é o que tem menos. Então, o açúcar tem muito mais que a fruta. Mas e o frutose? Explica para as pessoas. É derivado do açúcar, faz parte da nossa natureza, a gente precisa e deve comer, faz parte de todos os vegetais, mas quando a gente pode evitar o alto índice da frutose, obviamente é melhor. Principalmente quando a gente tem maior absorção. Então, quando a gente toma coisas líquidas, né? Que tem muita frutose na composição. Aí precisa de água porque dá essa digerida, dá essa Exatamente. aliviada, né? Então coma as frutas, as verduras e os legumes e beba água. E essas dietas que todo mundo fica aí que só não vou comer só ovos. Ovo cozido, ovo cozido, ovo cozido. Tudo radical também não pode, né? Eu sou super contra, eu sou a favor de uma dieta super variada, equilibrada e consistente, né? Não adianta a gente se privar por um período, ainda que curto, de certos alimentos, depois quando a gente volta a comer, às vezes a gente come até em excesso. Então, ovo é bom? Sim, é bom, assim como outros tipos de proteína, os vegetais, os carboidratos, que também não são os vilões. Então, tendo uma alimentação equilibrada, saudável e variada, você pode e deve comer de tudo, sempre com moderação. E os benefícios do tomate, hein? Eu sou uma apaixonada por tomate. O tomate é riquíssimo em licopeno. Licopeno é extremamente benéfico ao nosso corpo e ele fica na forma ainda melhor, mais bioativa quando ele é assado, quando ele é cozido. Então, mais vale a gente comer um molho de tomate desde que caseiro, né? Sem aditivos, sal, açúcar, nada disso. Porque vai fazer melhor para o nosso corpo por conta dos bioativos que presente nele. É verdade que ele tem um componente que ele ajuda ao combate ao câncer de próstata? Exatamente, o licopeno. Viu, meninos? Os homens aqui, ó. Devem comer é preventivo ao câncer de próstata, o tomate. Informação para os meninos. Principalmente na forma cozida, né? Cozida, faz assada, o molho. Compra aqueles tomates mais maduros e faz o molho. Exatamente, né? Tomate italiano. Com pele e sem pele? Tem indiferente. Para o molho? Pode ser com a pele, não tem problema nenhum. Então o tomate é riquíssimo e muito ajuda na saúde, né? E por que muitas pessoas têm alergia a indigesto pimentão? Os pimentões tem pessoas que têm essa sensibilidade, né? Assim como melão, melancia, pepino, né? Eles têm algumas substâncias que podem, sim, não ter tanta digestibilidade assim. Então, o que a gente fala? Quanto mais maduro está o pimentão, então a gente começa pelo verde, que é um pouquinho mais indigesto, aí vai amarelo, vermelho, enfim. Qual que é o menos agressivo aí? Eu acredito que o amarelo. O amarelo? O amarelo as pessoas têm menos problema. Acho que o verde é o principal. E principalmente que as pessoas acabam exagerando na quantidade, né? Às vezes um pouquinho pimentão de cada na refeição, no prato, enfim, naquilo que ela for comer, numa salada que fica uma delícia, já é o suficiente. Então eu percebo muito na minha prática, quando a pessoa vai comer pimentão, ela come muito pimentão e aí acaba exagerando e achando que a culpa é do pimentão. E geralmente quem é alérgico não, assim, que tem intolerante, né? São primos, né? Pepino, melancia e melão. Exatamente, eles são né? primos, né? São a gente primos. brinca, eles são da mesma família. Então, normalmente, quem tem um, tem outro. Tem vários estudos, testes às cegas, que a pessoa nem reconhece, né? O que muda um pouco é a textura, mas o sabor, se a gente tiver de olhos vendados, a gente quase que não percebe a diferença entre um e outro. Mas aí no corpo ele dá essa coisa de má digestão, né? Parece que não digere bem, né? Não digere bem para quem tem essa sensibilidade, sim, né? Por exemplo, você tem? Tenho. Então, tem que comer, mas com parcimônia, mas eu sou insistente, eu como a melancia mesmo sabendo que é um pouco indigesto, para tentar ver se o organismo se adapta. E aí você come um pedaço da melancia, sem os caroços, após alguma refeição, que não tem problema nenhum. Sim, mesmo ela tendo essa reação... É tão gostosa, né? Tão refrescante, eu gosto insisto bastante também. E a maravilha dos legumes escuros aí? Quanto mais escuros são os legumes, mais minerais ele tem. Então, ferro, zinco, cromo, tudo isso age de forma benéfica no nosso corpo, ainda mais quando se fala em beleza também. E
precisa fazer parte da nossa alimentação. E eles também são riquíssimos em fibras, que vai ajudar no intestino e também trazendo saciedade para o nosso corpo. E nos dias de hoje que está tudo muito, que não é orgânico, que não tem tanto agrotóxico, né? Porque tem muitas verduras, muitos legumes, que essa pressa para vender tudo joga muito produto químico, né? Então entra naquela briga. Bom seria se fosse orgânico, claro, mas o preço é alto. O preço é alto e... Descasca, perde-se muito ou não? Depende do alimento, né? Então, assim, quais são os alimentos orgânicos que não são orgânicos, têm maior índice de pesticidas, de aditivos, enfim, nas suas plantações? São os morangos. A gente não tem como descascar morango, que ele já é uma fruta que já vem descascada, né, da própria natureza. Então, esse sim eu investiria, se possível, em orgânicos ou às vezes de uma horta comunitária ou de uma horta da cidade mais próxima a você, de pequenos produtores que não têm a certificação orgânica, mas que você saiba que é de boa procedência. Só então, morango, né? Mais, né? Morango, tomate também tem bastante índice de agrotóxico, algumas outras frutas e verduras que, se possível, a gente tira a casca ou, se possível, comprar de pequenos produtores que tenham menos concentração, também é super bacana. Agora, o importante é comer, independente de orgânicos ou não, a gente precisa comer. Então, desembale menos e descasque mais, não é isso? Exatamente. Tem perguntas chegando para você, vamos lá? Imagem na tela. Boa tarde, sou de Salvador. As tâmaras são boas para a pele? São ótimas para tudo. As tâmaras são super antioxidantes, são ricas em fibras, têm propriedades anti-inflamatórias. Pra gente sentar ali. Vamos! Vamos lá, meninos, pode ir? Vamos comigo aqui. Nós estamos falando de tâmara, eu vi que tem tâmara aqui, a gente já senta na companhia da maravilhosa da Laila Barsotti, que fez uma mesa com tâmaras, com tudo pra gente. E as castanhas também, né? Sim. Essa mesa está riquíssima em oleaginosos, castanhas, frutas secas. Então, assim, é um boom de antioxidantes, produtos anti-inflamatórios também. Tô vendo aqui hibisco. Isso, uma delícia, super vasodilatador, pode-se, deve tomar, ajuda muito com o nosso corpo. A semente de abóbora, né, que tem N benefícios para o corpo, né? Diz que a gente todo dia, o ideal seria comer algumas sementinhas de abóbora, né? Abóbora ou outras oleaginosas, eles entram nessa mesma categoria. Apesar de ser uma semente, a gente pode comer outras coisas também. Mas tem a quantidade, o povo erra e enche a mão, né? Eu falo que castanha do Pará, castanha de caju, essas oleaginosas que a gente tanto ama, os amendoins, de uma forma geral, as pessoas acabam abusando ou comendo frito e com muito sal na composição. Então, sempre que você for comprar, ou você compra in natura, e aí você faz todo o processo em casa, ou você compra no empório tão maravilhoso que deve ter as versões assadas e sem sal. Sim, a gente tem variedades imensas de castanhas sem sal e a gente também dá essa dica para a pessoa fazer em casa. E também tem a com sal, mas a gente já dá essa dica porque a pessoa pode dar opção, sim. Quantas castanhas que a gente pode comer por dia? Porque o povo, você fala, coloca um pouquinho na mão. Gente, enche a mão. Isso aqui é um pote. Não é? É um pote. Eu falo que é um punhadinho, que cabe numa colher de sopa, por exemplo. Então, castanha do Pará são 2 unidades, amêndoas, avelãs, umas 5, 6 unidades. E você compra um punhadinho. Você pode colocar também um pouquinho de semente junto com as oleaginosas, que fica uma delícia. Então, come um pouquinho do grão de bico, da abóbora, junto com a oleaginosa, fica uma delícia, todo mundo gosta. Porém, lá vai. Não deve ser consumido com alto índice de bebidas alcoólicas, né? A gente precisa pensar muito nisso. Tira-gosto. É o tira-gosto, então essas coisas deliciosas geralmente estão condicionadas às bebidas alcoólicas. Então, fuja sempre que possível das bebidas alcoólicas ou beba com moderação. Ou utiliza água, né, nessas horas. Mas tradição brasileira, né? Petisquinho, tira-gosto com cerveja. E amendoim, né? Eu já sou fã de tudo isso daqui com iogurte. Então, a proposta hoje para vocês experimentarem, esse iogurte é natural com mel. Você falou muito dos produtores, né? Lá na Casa Barsotti, a gente tem um projeto para todos os produtores rurais, inclusive da cidade de Paraibuna. Quero deixar um beijo para os produtores 2 beijos. 3 beijos. Nós temos muito produtores rurais que fornecem para nós, que tem excelente qualidade dos produtos e tem procedência, como você disse. Tem mel lá? Tem principalmente, o mel que você vai provar é de Paraibuna. Amiga, quando você vier, traz mel pra mim. Sim, já tá aí na bolsa. Tal de mel que a gente compra aqui, tal de melaço. Eu vou falar, o povo tenta enganar a gente. Eu nasci na roça, nasci numa fazenda. Lá eu sei como é a dificuldade do mel. Aqui a gente passa na rua assim, tem
30 litros de mel, rapaz, eu não sei onde acha tanta abelha, tem que falar pra vocês, porque lá na roça, lá, olha, era muito difícil a gente conseguir 1 litro, 2 de mel quando pegava aquelas caixas grandes. E hoje em dia parece que tudo é mel. Passa lá na Liberdade. Nossa, aquele monte. Mundaréu de mel. Aí você coloca, se você pegar um palito de fósforo e colocar no vidrinho, você sabe que não é mel. Então, vocês vão provar, esse mel é maravilhoso. É de um produtor da roça mesmo, então, inclusive, a gente fica na fila, porque ele atende meu em pó e alguns outros. Então, a gente já faz um projeto para o ano, porque ele tem algumas prioridades. Nós prioridades, na feira, isso, os clientes, sim, né? Isso mesmo. E a Casa Barsotti tem esse projeto, sim, de atender os pequenos produtores em vários produtos. Ah, é bom isso, né, gente? Eu acho fantástico, até para economia, né? Eu acho que a gente por exemplo, tem que gerar economia. O biscoito da nata que você vai comer aí, por exemplo, é orgânico, é do leite, lá da fazenda, Adoro. por exemplo. Tem perguntas para vocês, quer ver? Imagina a tela. Vamos lá, Gilzinha. Boa tarde, sou de Curitiba. Qual dessas delícias anti-inflamatórios? Mande um beijo pro meu filho, Gustavo de Jesus Martins. Seu Ivani, beijo, Gustavo de Jesus Martins. E para você também, Ivani. Todos os vegetais têm propriedades anti-inflamatórias, assim como as proteínas de alto valor biológico, como os ovos, os peixes, todos têm função anti-inflamatória. Então, coma com moderação. Tudo, né? Fala da carne vermelha, das carnes brancas e do peixe. Diferencial para a saúde. O problema da quantidade que as pessoas ingerem, né? O brasileiro tem muita mania somente da carne vermelha. Então, até por uma questão de economia, hoje tem se comido muito mais frango e carnes suínas. Mas a gente sabe que realmente a gente precisa estar atrelado com a gordura que está. Então, o colesterol proveniente das carnes em geral vem da gordura. Então, as carnes vermelhas são muito mais gordurosas do que um peixe que é bem mais sequinho e mais saudável. Então, o que a gente precisa fazer é o equilíbrio. Então, as 3 vezes por semana eu como a carne vermelha, eu dou 2 vezes preferência aos peixes, 3 vezes aos frangos, aos porcos também, que tem uma quantidade reduzida de gordura comparado à carne vermelha, né? É um mito a gente falar que a carne de porco é uma carne super gorda, riquíssima em colesterol. Não, a gente criada pode... com carne de porco. Então, Nasceu e lá. tá saudável e linda, né? Minas Gerais. Então, filé mignon suíno, todas essas carnes que são mais sequinhas, que são através do porco, dependendo da preparação, obviamente, tudo a gente tem que preconizar isso, pode e deve comer. Então, pode-se comer a carne vermelha, porém ela é mais rica em colesterol, e aí eu vou colocando os outros, né, frango, suínos e peixes. E pessoas que não comem carne, né? Os vegetarianos que não comem a carne vermelha. Qual os outros alimentos que pode ajudar a suprir essa carência do corpo? Importante. Tá, hoje a gente tem muito se falado, Nani, em flexitarianismo, né? Que são pessoas que comem as carnes vermelhas, porém com baixo teor por semana. Então, essas pessoas geralmente têm uma saúde ótima. Aí a gente precisa falar no vegetarianismo, ou ovo lacto, ou só lacto, então depende do que está incluso na dieta. Agora, quando a pessoa tem totalmente restrição a tudo proveniente do mundo animal, como os veganos, que é um estilo de vida, né, além da alimentação, em cosméticos, entre outras coisas, aí a gente precisa se avaliar realmente a deficiência nutricional. Tem várias vitaminas e minerais que não tem no reino vegetal, por exemplo, complexo B, né, B1, que é uma vitamina que precisa ser ingerida e tem basicamente nas carnes. Então, passar por um bom especialista, fazer um acompanhamento nutricional e, se necessário, suplementar. É difícil uma pessoa ser vegana e estar sadio sem uma suplementação. Então, posso comer muitas frutas, verduras e legumes, obviamente, mas eu tenho que ver também essa questão da introdução de um suplemento. Certo, maravilhoso. O tempo já chegou ao fim do programa. Tem o tempo de vocês divulgarem as redes sociais, como nós podemos encontrar você. Eu tô no YouTube, tô no Instagram, como Clariana Colasso. Espero todos vocês lá. Tem várias receitas, várias dicas. Tudo de forma saudável, com equilíbrio, com bem-estar. Que isso, tá lindo. Obrigada, Nani. Lindo, amiga. Lindo, né? Adorei. Ensina a fazer compras, organização, listas, cardápios, tudo isso que vai ajudar. Aí a gente tem um 2023 quando vier, traz mais... o cuscuz marroquino pra mim. Eu faço. A gente É pode... muito bom, né? Bom, não é? A gente pode trazer, sim, com certeza. Eu quero que você traga os açúcares na frente dos alimentos atrás pra gente. Com principalmente certeza. para as crianças, combinado? Principalmente para as crianças, os biscoitos, os bolinhos. Sim. Combinado? Combinadíssimo. Então tá bom. Maravilhosa rede social. Vamos lá, Casa Barsotti, lá, por já ia falar, favor, Casa gente. Barsotti. Também temos várias dicas de consumo, o que é bacana para o seu dia a dia,
pro seu on, né, esteja no on para as atividades físicas e uma boa alimentação, que faz parte, né? Sim. Então, conheçam aí a nossa rede social e fiquem ligadinhos a tudo que a Casa Barsat te oferece. Gratidão, maravilhosas. Obrigada. Uma alegria ter vocês aqui, viu? Agora a gente vai aproveitar aqui, né, gente? Tô indo embora, mas a gente só tá começando aqui na mesa. Um beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Me siga aí no Nani Venâncio Oficial. Beijo 3 vezes pra vocês, o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau!